Vamos começar lendo o texto bíblico, depois eu vou dar para as crianças um desenho, e aí eu vou começar explicando nossa nova série. Hoje nós começamos uma nova série, então eu vou explicar o que eu pretendo fazer aqui, o que eu pretendo estudar com vocês. O texto da Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Crianças que estão desenhando aí, eu queria que vocês desenhassem para mim o que vocês conhecem da história de Moisés. Vocês já devem ter ouvido bastante da história de Moisés. Vocês conseguem fazer um desenho sobre a história de Moisés? Vamos ver o que vocês vão lembrar? E aí depois o pastor vai falar algumas coisas da história de Moisés na mensagem para os adultos, tá bom? Então, crianças, desenhem, por favor, o que vocês lembram da história de Moisés. Bem, essa série eu intitulei A Ética do Reino e é baseada em Mateus capítulo 5, de 17 a 48. E eu quero então estudar com vocês o que é que Jesus pede seja o padrão de vida de quem faz parte do reino dos céus. Essa expressão, reino dos céus, reino de Deus, é uma expressão comum nos evangelhos, e em Mateus também. E quando Jesus está pregando o chamado Sermão do Monte, que é a mensagem que Mateus compila dos capítulos 5 até o 7 do seu evangelho. Então Mateus 5, 6 e 7 são o chamado Sermão do Monte. Quando esse sermão é compilado, ele trata da vida do reino, em especial de como nós devemos viver como integrantes desse reino, debaixo da liderança desse rei. Bem, na semana passada, não como parte dessa série, mas eu falei sobre como Deus exige que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Veja que o início da nossa vida é que Deus nos transporta para o seu reino. Quando eu falo vida, eu falo de vida espiritual. Deus nos transporta para o seu reino, diz que Ele nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, diz lá em Colossenses capítulo 1. E quando Ele nos coloca no reino do seu Filho, Ele exige que nós tenhamos um testemunho diferenciado. Tão impactante que a gente age como sal da terra e luz do mundo. E como é que isso acontece? Por intermédio do caráter. Na semana passada, quando a gente estudou sobre sal da terra e luz do mundo, nós falamos sobre isso. Sobre o impacto do caráter. Ser sal e ser luz implica em viver de tal forma que nós somos ouvidos. Presta atenção. Não é só viver sem falar, nem falar sem viver. É viver de tal forma que nós somos ouvidos. Que as pessoas dão ouvido ao que você tem a falar. Esse é o impacto do caráter. Quando nós falamos de caráter, em geral, as pessoas associam com uma conduta ilibada, isto é, com um proceder sem falhas, né? Com uma maneira irrepreensível de andar, de tal forma que as pessoas olhem para você e falam, aquele ali é crente de verdade, aquele lá é um evangélico sério, ou coisa do tipo. Só que Jesus, nessa mensagem, no Sermão do Monte, e nesse trecho que a gente vai estudar, que é só uma parte do Sermão do Monte, ele vai mostrar como o caráter cristão vai muito além do proceder externo. Nós estamos acostumados, e não é sem razão, a pensar que caráter é aquilo que a gente enxerga das pessoas. Jesus vai mostrar que caráter tem uma raiz muito mais profunda e que a gente tem que pensar sobre ela, porque senão ela não acontece, o caráter não acontece. Então ele vai passar do externo para o interno, ele vai tomar a lei do Antigo Testamento e mostrar as motivações internas. Inclusive, esse é um dos aspectos que mais surpreende no ensino de Jesus. Ele ressalta o elemento motivacional
na obediência à lei. Isto é, você não só cumpre de tal forma que as pessoas olhem e falam assim, eu acho que ele ou ela está fazendo aquilo que é correto. Mas você tem a motivação certa que faz com que o que você faz seja santo. Então, Jesus dá vários exemplos no capítulo 5 que a gente vai estudar nas próximas semanas. Por exemplo, ele fala assim: ouvistes que foi dito, não matarás. Porém eu vos digo, e ele vai mostrar um lado da lei que talvez não era percebido pela maioria das pessoas. Então não só matar é pecaminoso, mas o insultar o seu irmão já é quebra do não matarás. Jesus vai tomar o mandamento que normalmente trata dos atos externos e vai mostrar as motivações por detrás dos atos e dizer, olha, o pecado começa muito antes. Ele toma o 7º mandamento, não adulterarás, e ele diz, olha, não só relacionamento sexual com alguém é transgressão desse pecado, mas o olhar impuro já é quebra desse mandamento. Então ele está mostrando o elemento motivacional que está por detrás dos atos como sendo já complicado, já problemático. Ele também fala do jurar. Quem for jurar, não faça isso de maneira a dar uma reputação errada ao seu nome. Então ele fala assim, vocês ouviram falar que alguém não pode jurar falsamente. Eu quero que vocês saibam que aquele que jura e precisa de jurar porque não tem uma reputação de sim, sim, não, não, esse já está errando, já está pecando. Então, Jesus vai mostrar a lei como tendo uma profundidade muito maior porque ela se aplica ao nosso interior. Caráter, portanto, não diz respeito só ao externo, não diz respeito só aos hábitos. Pecado é muito mais profundo do que os nossos hábitos, do que aquilo que a gente faz. Ele diz respeito a algo que a gente é. Em teologia a gente fala que os pecados que nós praticamos são resultados do pecado original. O pecado original diz respeito às nossas inclinações, aquilo que a gente é. Por nós sermos assim é que a gente age assim, e não o contrário. Quando as pessoas são acusadas de serem mentirosas, veja só, ninguém gosta de ser chamado de mentiroso. O que você está dizendo que eu sou? Você está me chamando de mentiroso? As pessoas reagem assim. Por quê? Porque ela acha que praticar uma vez não faz dela um mentiroso. Mas na verdade o praticar é resultado de algo que você internamente é. Porque pecado não é algo que você comete somente. É algo que se externaliza porque antes disso foi trabalhado e desenvolvido e contaminado no interior. Jesus vai mostrar isso nesse sermão. E entender a profundidade do pecado é muito importante. Afeta várias áreas do nosso viver. Eu quero dar exemplos de como ele afeta inclusive o nosso aconselhamento. Olha só, eu vou falar de uma coisa santa aqui, praticada na igreja. Mas quando a gente tenta aconselhar alguém na luta contra os seus pecados, nós temos que entender como o pecado é mais profundo do que nós estamos acostumados a pensar. Quero dar 2 exemplos, olha só. Digamos que uma mulher confesse abertamente que ela seja consumista. Olha, eu gasto mesmo, eu tenho dificuldades, eu vou lá e torro dinheiro, eu sei que é errado, mas eu faço. E aí alguém, muito bem intencionado, chega para essa mulher e fala assim, deixa eu falar uma coisa, você precisa cortar os seus cartões de créditos e cheque. Você tem que pedir para o seu marido ajudar você, a fim de que você seja limitada na compra, nas suas compras. O fazer isso, o aconselhar, isso não é errado, mas não mexe com o interior, mexe apenas no hábito. Você pode cortar cartão de crédito e cheque, e ela pode fazer menos compra, mas isso não necessariamente resolve o que a leva a fazer isso. Mas às vezes a gente está acostumado a cortar o externo e não mexer com o interno. Vou dar um outro exemplo. Digamos que um homem confesse que ele tenha dificuldade com pornografia, ele seja viciado nisso, ele se vê amarrado a isso. E você dá um bom conselho dizendo assim, olha fulano, você precisa evitar o uso da internet, da televisão em certos contextos, porque você vai cair. Esse não é um mau conselho, mas esse é um conselho limitado. Por quê? Porque mexe com a superfície do problema.
Meu ponto é dizer que não importa o pecado, eu só dei 2 exemplos. Eles têm uma motivação interior que, se não for resolvida, ele vai voltar à tona. Ele vai ser praticado de novo. Se ele não for trabalhado no interior, ele vai voltar à tona novamente. Isso mostra que lei é muito mais difícil de ser obedecida do que a gente pensa. Quem teve que aprender isso às duras penas foi um jovem rico, que chegou para Jesus e falou assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus apontou os mandamentos para ele, ele falou: eu conheço, isso aí eu tiro de letra. Quando Jesus aplicou os mandamentos internamente à sua vida, às suas motivações, diz o texto da Bíblia que ele saiu triste, porque era dono de muitas riquezas. Ele não conseguiu se desprender dos seus pecados internos. Então lei mexe muito mais com o nosso interior do que a gente está acostumado a pensar. Por isso que eu gostaria que a gente gastasse uma série, alguns domingos, olhando para a maneira como Cristo interpreta a lei. Para quê? Para que a nossa justiça seja diferente do que a justiça dos escribas e fariseus. Jesus fala isso no texto que a gente leu, que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. A gente vai estudar isso um pouco melhor nas próximas semanas. Num primeiro momento parece bastante chocante Jesus dizer isso. Por quê? Porque os escribas e fariseus eram, rigorosos. E Jesus fala que você tem que superar em muito. Mas Jesus está tratando, primeiramente, uma das coisas que eu quero explorar hoje, primeiramente o fato de mexer com o interior. A justiça, que é um tema central no Evangelho de Mateus, afeta inclusive o nosso interior. Aqui a justiça de Deus se torna muito mais rica do que a justiça dos homens. A justiça dos homens, corretamente, só se aplica aos atos dos homens. Isto é, aquilo que é externalizado. Ninguém pode ser punido por algo que só ficou no interior e nunca foi externalizado por palavras ou atos. Mas no caso de Deus é diferente. A justiça de Deus cobre tanto o nosso exterior quanto o nosso interior. E a gente vai sondar o nosso interior à luz da palavra de Deus, para melhor compreendermos onde Jesus quer nos conduzir ao tratar de leis do Antigo Testamento. Então eu quero que a gente caminhe nos próximos domingos olhando para leis que Israel conhecia, mas Jesus trabalhando de tal forma que ele vai mexer no mais profundo do nosso ser. Antes, porém, nós vamos aprender, e é isso que eu vou tratar hoje nesse sermão, sobre a relação de Cristo com a lei e como isso muda o nosso proceder diante de Deus. Por isso que eu intitulei a mensagem de hoje, Cristo e a lei, focando nesses 4 primeiros versos da série, versos 17 a 20. Cristo e a lei. Vamos falar um pouquinho e pensar um pouco sobre a relação de Cristo com a lei e como isso vai afetar a nossa relação com Cristo e com a lei de Deus. Deixa eu primeiro explicar esse trechinho que a gente leu com o resto do Sermão do Monte. O texto principal, que é esse que a gente leu, é o início da tratativa sobre comportamento cristão no Sermão do Monte. Na verdade, o Sermão do Monte quase inteiro é sobre como você tem que viver no reino. A gente vai estudar só a maneira como Jesus Cristo pega os mandamentos e aplica-os internamente. Mas tem mais coisa. No capítulo 6 ele fala de como adorar a Deus, ele fala de jejum, fala de oração. Fala de como nós devemos proceder em relação a dinheiro. Fala de como nós devemos proceder em relação à ansiedade e às coisas do futuro. Fala como a gente deve proceder em relação a julgar as pessoas e muitas outras coisas. O Sermão do Monte é sobre como nós cristãos devemos proceder. Nós vamos estudar só uma parte dessa ética que Jesus propõe para o reino de Deus. No próprio capítulo 5, o Senhor Jesus ilustra a sua relação com a lei ao apresentar 6 antíteses. Essa é uma expressão que diz respeito a contrastar. O que a gente vai estudar nos próximos domingos, Jesus sempre vai dizer assim: ouvistes que foi dito, isso. Porém, eu vos digo, isso. Jesus vai fazer isso 6 vezes no capítulo 5. E a gente vai estudar que ele está tentando fazer você entender coisas talvez não entendidas até então na lei de Deus. Essa comparação levanta a discussão que existe, da relação que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente vai ver um pouco disso hoje e em outros domingos também. Além disso, essa porção que a gente leu hoje, essa perícope,
ela nos ensina preciosas verdades sobre a lei de Deus e o evangelho de Deus, e como o evangelho é a solução para o nosso problema com a lei. Deixa eu explicar por que Jesus começa o texto que a gente leu dizendo assim: eu não vim para abolir a lei. Parece que ele está se desculpando de alguma coisa. Jesus, por certas coisas que ele fez no seu ministério, ele deu a aparência de ser revolucionário. E de fato foi, em muitas coisas, mas não naquilo que as pessoas achavam que ele estava sendo. Então deixa eu dar alguns exemplos do próprio Evangelho de Mateus. Jesus contrasta a sua justiça com a dos escribas e fariseus, atentando para as motivações e para os desejos antes do que para os rituais. Lá em Mateus 15 é uma história em que Jesus está com os discípulos e eles não lavaram as mãos para comerem. E aí os escribas e fariseus falam assim: por que os seus discípulos não lavam as mãos? Nós temos regras que dizem que você tem que se purificar. E aí Jesus falou: olha, não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai do coração é que contamina o homem. E aí Jesus então vai apontar para o interior, para o problema do erro, da impureza, da contaminação, ser um problema interno, não externo. Nós não somos ilibados e o contexto nos suja. É o contrário, Jesus disse. Você já está sujo dentro e isso transborda, e aí que está o mal. Então Jesus contrasta com aquilo que os fariseus e escribas estavam acostumados a entender sobre ser correto, ser justo. Jesus também curava no sábado, ele faz isso no capítulo 12 de Mateus, rompendo com tradições em relação a esse dia. Os judeus em geral, mas os escribas e fariseus principalmente, eram muito zelosos com essa ideia de sábado. Os escribas eram os estudiosos da lei, vamos colocar assim, os eruditos, os teólogos. Os fariseus, eles eram pessoas que talvez não tivessem tanta formação formal como o escriba, mas que era também, deixava tudo, largava tudo para ser um obediente à lei. Só que eles criavam regras, e algumas dessas regras Jesus mostrou que elas eram inúteis. E ao fazer isso, ele estava rompendo com a tradição em relação ao sábado. Jesus também ensinava com uma autoridade diferente dos escribas. No final do Sermão do Monte, os últimos 2 versos são muito interessantes. O texto narra assim: que as pessoas se surpreenderam com esse mestre, porque ele não ensinava como os demais, ele ensinava com autoridade. Aí você fala assim: como é que os demais ensinavam? Os demais tinham mania de citar mestres do passado, ninguém usava a sua própria autoridade. Olha, até parece humilde, né? Olha que interessante. Os escribas e fariseus diziam assim: pois o mestre fulano de tal dá essa interpretação a esse texto, e o mestre fulano de tal dá essa interpretação. E Jesus fala assim: eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Ele usa a sua própria autoridade. Então, ao invés de citar mestres do passado, ele mesmo é o mestre que traz a verdadeira interpretação da lei. Nesse sentido, olha só, por quebrar com aspectos ritualísticos, por interpretar o sábado de maneira diferente, por ensinar com autoridade própria, Jesus parecia que estava quebrando com tudo da lei. As pessoas olhavam para Jesus e achavam que Jesus estava desprezando a lei. Então é por isso que ele diz: não é isso que eu vim fazer. A sua vida e seu ensino podiam transmitir uma perspectiva rebaixada da lei, mas na verdade ele não veio abolir a lei. É isso que ele diz no verso 17. Eu não vim abolir a lei, eu não vim revogar a lei. Então, em resposta a possíveis acusações, ele afirma ter vindo não para abolir a lei e nem contrariar os pregadores da lei. Os profetas eram aqueles que pegavam a lei e aplicavam para a vida do povo na sua época. Ele diz: olha, eu não vim contrariar nada. Eu não vim aqui revogar nada. Eu não vim dizer nada diferente no sentido de ser contrário ao Antigo Testamento. Quando Jesus usa lei e profetas, ele está falando de grandes partes do Antigo Testamento, da Bíblia da época. Por quê? Porque a Bíblia da época ela tinha 3 grandes partes, das quais 2 delas eram a lei, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o chamado Pentateuco, e os profetas, que não eram só os profetas maiores e menores que a gente está acostumado a pensar, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, mas incluía os livros históricos, que também estava na divisão chamada profetas. Então quando Jesus fala lei e profetas, ele está dizendo Bíblia.
Eu não vim para revogar a Bíblia, que era a Bíblia que eles tinham até então. Eu não vim para revogar as Escrituras, eu não vim para abolir as Escrituras, eu vim, na verdade, cumpri-la, ele fala. Então ele se defende dessa ideia de que ele era contrário a tudo que o Antigo Testamento ensinava. Ele não estava em oposição à lei sagrada, ele não queria anular a lei sagrada. Ele queria era revelar a profundidade do seu sentido. É isso que Jesus vai fazer. Ao cumprir a lei, ele vai mostrar quão profunda ela é aplicada às nossas vidas. Então, eu queria que a gente pensasse algumas coisas sobre isso. Olha que interessante. Não devemos ter ojeriza ao conceito de lei como se fosse pertinente apenas ao Antigo Testamento. Tem alguns crentes que foram ensinados a pensar que lei é uma coisa assim muito ruim. Tem gente que foi criado em contexto legalista e que reage em extrema oposição a isso, só que comete o outro erro, que a gente chama de antinomismo, ser contrário à lei. Antinomos, contrário à lei. E essas pessoas acham que lei é coisa do passado, lei é coisa de gente retrógrada. Nós não, nós vivemos no amor. Na verdade, quando as pessoas falam isso, e alguns crentes ensinam isso, elas se esquecem de que o Novo Testamento diz que amor é cumprir a lei. Combina muito bem com a ideia de que o seu filho mostra amor para com você quando ele obedece às ordens que você coloca para ele. Não adianta de nada ele dizer assim: pai, mãe, eu não vou te obedecer, mas eu amo vocês. Não combina. Porque amor é o cumprimento da lei. Então, uma certa ojeriza que as pessoas criam para com lei não é bíblica, não é saudável. Jesus vai pegar a lei e mostrar como a lei continua sendo aplicável à vida das pessoas hoje. E a gente vai estudar um pouco isso e ver um pouco isso, acerca disso. Essa é uma da razão, essa ojeriza para com a lei, infelizmente, é uma das razões do fato dos 10 mandamentos não serem mais conhecidos dos crentes, a caírem no desinteresse dos crentes em geral. Hoje em dia, se eu fosse perguntar aqui, para não falar de outra igreja, tá? Falar da nossa igreja. Se eu fosse perguntar aqui, vamos citar os 10 mandamentos, alguns de nós teríamos dificuldades. Houve tempo em que isso era conhecimento comum, desde a classe de escola dominical mais nova. Por quê? Porque aprender os 10 mandamentos era a regra fundamental de uma criança, nos catecismos, nas confissões. Os documentos do passado que nós usamos para o nosso crescimento, eles gastavam tempo aprendendo sobre os 10 mandamentos. Hoje em dia, a gente mal sabe recitá-los. Isso mostra como, em geral, a gente tem pouco entendimento da lei de Deus. A gente gasta pouco tempo com isso. Jesus disse que ele não veio anulá-la, ele veio cumpri-la. O que isso significa? Tenho que dizer que essa é a parte mais difícil de entender o texto. Quando eu digo mais difícil, parece que Jesus está falando algo tão simples, mas é porque existem muitos debates quanto ao que significa cumprir. Portanto, essa é a parte mais rica do texto. É bastante discutido o significado dessa ideia. Eu vim cumprir a lei. Algumas pessoas entendem que cumprir significa confirmar, estabelecer. Eu vim confirmar, eu vim estabelecer. Tem certa verdade nisso, mas eu creio que é mais do que isso. Por quê? Porque nem tudo da lei permanece no Antigo Testamento como era no Novo Testamento, como era no Antigo Testamento. Jesus Cristo certamente faz algumas modificações em relação não à essência da lei, mas em relação a aspectos periféricos da lei. Por exemplo, elementos cerimoniais, o fato de terem sacrifícios no Antigo Testamento, agora são cumpridos em Jesus Cristo, então o Novo Testamento não os ordena para todo mundo. Mesma coisa com regras voltadas para a vida civil do judeu. Hoje, por exemplo, nós não apedrejamos com alguém, não lançamos pedras sobre alguém que cometeu um determinado delito. Então esse tipo de regra que era aplicada no Antigo Testamento, ela ganha uma nova forma no Novo Testamento. Outras coisas também, o fato de alguém entrar na comunidade de Deus, antigamente era pela circuncisão. Nós entendemos que agora esse rito de entrada na comunidade do povo de Deus é por meio do batismo. Então existem algumas coisas
periféricas que são transformadas, embora essencialmente as mesmas verdades são transportadas para o Novo Testamento. Também, Jesus não só repete, confirma e estabelece a lei, mas ele vai além, ele avança os propósitos da lei. Por quê? Porque ele cumpre os símbolos da lei. Lembra que eu falei dos sacrifícios? Sacrifícios, o fato de ter que ser um cordeiro, sem mancha, macho, tudo apontando para Jesus Cristo. O tabernáculo, que era feito de um determinado jeito para apontar para a obra redentora de Jesus Cristo. Mas Jesus também é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Por exemplo, em Jeremias 31 tem uma promessa muito bonita. Deus fala que ele vai inscrever as leis no seu interior. Antes, lei estava só nas tábuas de pedra. Lembra que Deus deu a Moisés as leis escritas nas tábuas de pedra? Pois Deus pega o que está na pedra e coloca na carne. A ideia é que Deus habilita você a fazer coisas que antes estavam só no código. Só no código. Então, Jesus Cristo é quem avança em relação a cumprir promessas do Antigo Testamento. Por isso que a ideia, eu vim cumprir a lei, não é só estabelecer, confirmar. É um outro sentido, tem outros sentidos aqui que eu quero destacar para vocês. O primeiro deles é a ideia de cumprir no sentido de cumprimento de profecia. Nos primeiros capítulos de Mateus, Jesus Cristo, ele é descrito, a história dele é contada como sendo aquele que cumpre uma série de coisas ditas do Antigo Testamento. Então, fala assim, e tal coisa aconteceu para se cumprir o que estava nas Escrituras. Mateus faz muito isso. Mateus está escrevendo para judeus que conheciam o Antigo Testamento. Então ele vai mostrar como Jesus cumpre muito o Antigo Testamento. Por isso que ele cita, mais do que os outros evangelhos, essa ideia de para se cumprir as Escrituras. E aí volta para uma passagem do Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo, num certo sentido, está cumprindo tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava. Assim como a sua vida e as suas ações cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, ele nasceu em Belém de Judá. Essa era uma profecia do Antigo Testamento. Então sua vida, ela cumpre a profecia. Suas ações, diz que ele seria traído por 30 moedas de prata. Está no Antigo Testamento e isso é cumprido. Que ele se ofereceria como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Está no Antigo Testamento e ele faz isso. Pilatos pergunta coisas para ele e ele não fala nada. Ovelha muda perante os seus tosquiadores. Então ele cumpre muitas coisas do Antigo Testamento através da sua vida e suas ações. Mas também o que ele ensina é cumprimento da lei no Antigo Testamento. Esse é o sentido escatológico. E eu quero mostrar rapidamente, agora tem a ver com o desenho das crianças. Como é que Jesus Cristo, ele revive uma série de coisas ligadas à história de Moisés. Olha que interessante, as crianças vão lembrar de algumas coisas da história de Moisés e como Jesus Cristo revive Israel. Olha só, crianças. Lembra que quando, deixa eu colocar aqui, no início do livro de Mateus, Jesus é o representante corporativo de Israel, em quem e por meio de quem as promessas estão sendo cumpridas. Então olha só. Lembra que quando Moisés nasceu, Moisés teve que ser colocado num cestinho? Vocês lembram dessa história? E quando ele foi colocado num cestinho, Deus livrou ele de ser morto. Lembra? Mesma coisa com Jesus Cristo. Quando ele era pequenininho, Deus o livrou de ser morto pelas mãos de Herodes. Ele é o libertador resgatado para resgatar. Ele é o libertador protegido para libertar o seu povo. Nesse sentido, ele é um novo Moisés. Outra história que as crianças conhecem também. Quando Moisés era adulto, o que ele fez com o povo de Deus? Ele tirou o povo do Egito, não é? Para ir caminhando para a terra que Deus prometeu. Pois diz em Mateus capítulo 2 que para fugir das mãos de Herodes, Jesus Cristo, a sua família, leva Jesus Cristo para o Egito. E depois ele volta de lá. E Mateus fala assim, para se cumprir as escrituras, do Egito tirei meu filho. Jesus é o filho tirado do Egito. Ele está citando Oséias 11:1 para dizer que Jesus cumpre ou revive novamente as experiências de Israel. Olha outra coisa interessante.
No batismo, Jesus diz que convinha cumprir toda a justiça. Lembra quando João Batista estava batizando as pessoas? Jesus chega e diz assim, eu preciso ser batizado. Aí João falou, imagina, Senhor, se alguém tem que ser batizado, sou eu pelo Senhor. Aí Jesus fala, não, me batize, porque convém cumprir toda a justiça, o que ele diz no capítulo 3, versículo 15. O que significa cumprir toda a justiça? Significa que ele, mesmo sendo puro, ele não precisa de batismo, ele é puro. Ele precisava se identificar com os impuros. É por isso que ele tinha que ser batizado. Ele precisava se identificar com um povo pecador. Outra história também da época de Moisés. No deserto, muitas vezes o povo desobedeceu a Deus. Muitas vezes. Reclamou de Deus. Frequentemente foi tentado e foi reprovado na sua tentação. Jesus Cristo, em contrapartida, ele resiste obedientemente à tentação. E curiosamente, quando ele resiste à tentação, ele cita 3 vezes o mesmo livro, o livro de Deuteronômio, que é o livro que conta a história de Israel no deserto. Perceba como Jesus está revivendo a história de Israel, só que não de maneira triste, falha e pecadora. Ele é quem a revive de forma salvadora. Ele é quem reinterpreta a história de Deus com o seu povo. Ele é o verdadeiro israelita. Ele é por excelência o israelita. E quando ele profere o Sermão do Monte, agora dos capítulos 5 até o 7, Deus está falando de novo ao povo através de um monte. Você lembra que na história de Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, Deus está falando lá numa montanha. Pois Deus agora num monte fala a sua lei para o povo ser sal da terra e luz do mundo, assim como ele tinha exigido lá atrás com Moisés, para essa nação ser uma nação distinta, santa em relação às outras nações. Então a ideia é que todo o Antigo Testamento deveria se cumprir em Cristo e sua redenção. É por isso que a nossa passagem fala que até que o céu e a terra passem, nenhum iontio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Tudo aponta para Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Então, Jesus está, na verdade, vivendo algumas experiências que Israel havia vivido para o crescimento, para a salvação do seu povo. Perceba que Jesus cumpre a justiça antes de exigir justiça. Aqui vai uma lição importante para a gente, que está lutando para cumprir a lei de Deus. Jesus Cristo primeiro cumpre a justiça, depois ele exige justiça. Por que isso é importante? Deus faz assim também na sua vida. Ele não fala para você fazer e não ajuda você a fazer. Ele, na obra de salvação, ele exige justiça de nós, mas na verdade ele exige depois que Cristo é justiça por nós. Depois que Cristo morre na cruz por nós, vive uma vida perfeita por nós, aí ele fala assim, agora eu quero que você viva corretamente. Perceba como Deus não está exigindo justiça antes de te salvar. Ele está exigindo justiça depois de te salvar. Depois de iniciar uma obra de transformação na sua vida. É nesse sentido que Jesus cumprir a lei, ou cumprir o Antigo Testamento é tão importante. Agora, Jesus mexe, como eu falei, no espírito da lei, nas motivações. E contrastando o legalismo e a religião externa dos escribas com os motivos corretos, ele vai resgatar umas coisas que já estavam na lei. Não é que Jesus inventa isso. O Antigo Testamento já falava de motivações. Só que isso não era tão claro como Jesus deixa. Por exemplo, nos 10 mandamentos, quando Deus chega no 10º, ele fala uma coisa que só diz respeito ao interior. Ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Tem a ver com as práticas nossas. Não farás para ti imagem de escultura. É externo. Fala de guardar o sábado, fala de honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, uma série de mandamentos. E aí chega no 10º e fala assim, não cobiçarás. Cobiça é interno. Cobiça leva a práticas externas, mas cobiça é só interno. O 10º mandamento é um raio-x de como pecado e lei se aplica ao interior. Quando Deus pede para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nessas passagens que estão aí, Deus está falando das motivações. Amar não é só externo, diz respeito ao nosso interior. Ou a ideia de ser circunciso de coração, como a gente leu na liturgia, não só cumprir a lei
na carne, mas no coração. Jesus está mostrando o aspecto, o espírito da lei, a motivação da lei. Mas Jesus vai além disso, avançando a discussão, ao focar em motivações antes do que atos. Porque os mandamentos do Antigo Testamento focavam mais em atos, em coisas externas. O próprio culto tinha muitas regras sobre como fazer, assim, assado, como proceder no culto. Mas Jesus vai levar isso mais adiante ao falar das motivações e até apertando mais a questão do julgamento. Ele fala que quem fizer isso ou aquilo será julgado no fogo do inferno. Jesus vai falar com mais intensidade, tanto das motivações quanto do julgamento. Mas ao fazer isso, Cristo está mostrando continuidade com o Antigo Testamento. Isso é importante. Todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo, como eu falei. Quando ele fala assim, nem um i ou um tio, ele está pegando as menores coisas da escrita. I era para representar uma letrinha pequenininha do hebraico, embora que foi escrito em grego, a mentalidade é de um hebreu. E o tio, na verdade, não tem tio, nem em grego, nem em hebraico. Mas é o risquinho que diferencia uma letra de outra letra. Para dizer assim, ó, os mínimos detalhes se cumprirão em Cristo. Essa é a ideia. Toda a lei, não só a lei, mas inclusive as promessas de Deus, todo o Antigo Testamento se cumprirá em Cristo. Interessante ver como a relação de Jesus com o Antigo Testamento não é de rompimento. Isso aqui é uma coisa importante que você tem que saber. Nós estamos estudando na escola dominical sobre o conceito de aliança. E isso é rico para nós reformados, porque o conceito de aliança nos dá uma continuidade maior entre o Antigo e o Novo Testamento. Coisa que muitos evangélicos desconhecem. Porque eles veem em Jesus Cristo um rompimento. Essa passagem tem tudo a ver com não rompimento. Eu não vim para revogar a lei. Ele vem mostrar como ele vem reafirmar algumas coisas, mas avançar outras coisas, cumprindo-as. A ideia é de continuidade, mas de crescimento. É orgânico. É como uma sementinha que vai se tornando uma planta, depois vem a ser uma árvore e ela cresce. Mas ela não está em contradição ao que ela era no começo. A partir do verso 19, Jesus Cristo fala assim, ó. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ele vai falar agora da nossa justiça, de nós cumprirmos os mandamentos. Ele aponta para mandamentos que são perenes, porque ele não vai falar aqui de cumprir as coisinhas como oferecer a rola desse jeito ou daquele jeito, que eram regras do Antigo Testamento. Ele está falando de regras que ficam para sempre. Ao fazer isso, Jesus Cristo está ensinando um princípio muito importante, eu quero que você pense nisso. Que a lei que a gente chama moral, que era uma parte da lei que diz respeito à nossa conduta, não só os sacrifícios que a gente prestava, as leis cerimoniais, não só a maneira de Israel viver como nação, que era chamada da lei civil, mas aquilo que diz respeito à nossa conduta, a lei moral, ela é perene, ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela diz respeito ao caráter de Deus, ela reflete exatamente quem é Deus. Quando ele exige que você ame desprendidamente, é porque ele ama de forma desprendida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará consigo mesmo todas as coisas. A Escritura fala do amor de Deus assim. E Deus então exige de nós coisas que combinam com a sua natureza, com o seu caráter. Então, aqui no verso 19, eu acho que ele não está falando só de falar que o Antigo Testamento é útil para nossas vidas hoje. Tem muito crente que olha para o Antigo Testamento e fala assim, não, é muito bom. Ele só anda pelas regras do Novo, mas ele entende que o Antigo conta histórias boas. O Antigo Testamento não são só histórias boas. Também não é só para dizer não, é porque o Antigo Testamento tem coisa que ainda não se cumpriu. Não é só isso. O Antigo Testamento revela quem é Deus. E Jesus Cristo vai revelar ainda mais profundamente quem é Deus. E ao mostrar a lei de Deus, ele mostra Deus, o seu caráter, a sua pessoa e o que ele espera de você. Então o Antigo Testamento não é só útil para cumprir profecia, não é só útil porque conta história para ilustrar, mas ele é útil porque ele revela quem é Deus e o que ele espera de mim e de você. Nesse sentido, Jesus Cristo atesta para a imutabilidade da lei. Deus não muda a regra do jogo. O que ele pede lá no início, ele pede hoje aqui, quando diz respeito ao seu caráter, a quem você deve ser. Eu quero caminhar para o fim da minha mensagem dizendo uma última coisa. Quando fala, eu vim cumprir a lei,
algumas pessoas acham que isso não diz respeito a Jesus Cristo obedecer os mandamentos, mas eu creio que sim. Por quê? Porque cumprir, obedecer a lei, diz respeito a reviver a história de Israel, só que agora corretamente. Lembra que eu falei que Jesus Cristo revive o que Israel viveu? Só que Israel viveu mal, viveu tropeçando, viveu transgredindo a lei. Jesus Cristo revive as mesmas coisas, só que agora cumprindo a lei, obedecendo a palavra de Deus em sua inteireza. E olha só que precioso para nós isso. Agora, eu e você somos chamados a cumprir a lei em Cristo. O que isso significa? A gente não cumpre mais a lei para que Deus olhe para a gente e fale, povo bom, para obter a aprovação de Deus. A gente já tem a aprovação de Deus. Você não cumpre a lei para ser filho. Você já é filho. Inclusive, isso é uma coisa que às vezes nós esquecemos no nosso dia a dia. A gente acha que o desprazer de Deus para conosco é desprazer de juiz para com um condenado, um réu. Não é assim. Deus tem desprazer para com o seu pecado? Claro que tem, mas Ele tem desprazer de pai. Ele não vai te mandar para fora de casa e dizer, você não é mais meu filho. Você foi feito filho por um preço muito alto. Quando Ele exige de você caminhar de certa forma, Ele espera que você faça isso como filho que está agradecido a Deus por ser filho, por ter sido adotado pela família. Não para manter o status de filho. Deus não pede isso para você. É Ele que mantém o seu status de filho. É Ele que garante isso para você. Então, o cumprimento das regras em casa é porque isso combina com o que o seu irmão mais velho faz. Jesus Cristo. É porque você tem que ser parecido com o seu irmão mais velho, que dá bom exemplo para você. Mas é diferente, agora o peso da lei é diferente, é isso que eu quero mostrar para você. Embora às vezes a gente fique triste com as nossas falhas, a lei parece que ela mostra assim tanta coisa feia a nosso respeito, o peso é muito diferente. Eu não tenho que ganhar a aprovação de Deus mais. E às vezes nós agimos como se fosse assim. A gente fica preocupado se Deus vai nos aprovar. Não, Ele já te aprovou em Cristo Jesus. O que Ele pede agora é que você ande em conformidade com o Filho dele. Ele quer que você se pareça com o Pai. Ele quer que com o passar do tempo, você que é adotivo, fique a cara do Pai. É isso que Ele quer. É por isso que Ele pede para você cumprir a lei. É diferente. É em Cristo Jesus. Antes de falar de nossa justiça, Jesus afirma que o cumprimento da justiça é um evento escatológico. Isso é uma coisa preciosa. Eu termino com esse slide aqui. Jesus Cristo veio cumprir a lei. Ele era aquilo para o qual o Antigo Testamento estava apontando. E Ele vem e cumpre como o final dos tempos, vamos dizer assim. A primeira vinda de Jesus é o início do final dos tempos. Isso significa que qualquer luta que eu tenha com o pecado, ela é momentânea. Ela tem seus dias contados. E isso alegra demais o meu coração. Embora nós sejamos falhos, eu não vou ser falho para sempre. Porque o evento escatológico já aconteceu. Ele veio cumprir a lei. E agora Ele vai fazer você cumprir a justiça dele. Ele vai colocar a justiça dele em você. Isso é significativo. Agora Deus está fazendo com que a justiça dele se desenvolva em nós. Por isso que quando a gente estudou 1 ano atrás as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É o que Deus está fazendo em você, para que você seja sal e luz. Mas por que isso aconteceu? Porque Ele veio para cumprir a lei. Perceba, é porque Ele veio e conseguiu cumprir a lei, que agora você está sendo feito exatamente o que Ele quer que você seja. Que tenha fome e sede de justiça. Que seja pacificador. Que seja limpo de coração. É tudo aquilo que Ele quer fazer de você. E Ele está fazendo em você. Por mais que isso não pareça, mas Ele está fazendo isso em você. Então eu quero terminar chamando você a pensar sobre isso. Sobre como tudo que a gente vai estudar de agora em diante vai dizer mais respeito à nossa relação com a lei de Deus. Como é que isso se aplica à nossa santificação. O nosso caminhar e o crescimento na palavra de Deus. Só que se você não se voltar para Cristo cumprindo a lei o tempo todo, você vai sempre se sentir frustrado. Sempre se sentir sufocado.
Todas as vezes que você vê a lei revelando que as suas motivações, suas intenções não são puras, se você não voltar para Cristo cumprindo a lei, você vai se sentir mal, com falta de ar. Então todas as vezes a gente vai dizer, Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele é o verdadeiro Israel, cumpridor da lei. E isso descansa, me tranquiliza em relação ao nosso caminhar agora. Eu quero que você pense assim. E a gente vai começar a olhar semana após semana para as motivações do nosso coração, mas a gente vai ter que se alimentar em Cristo diariamente. Vamos pedir a Deus que nos ajude nisso. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela mostra que Cristo vem cumprir tudo aquilo para o qual a história do Antigo Testamento apontava. Jesus é aquele que vive a história de novo e agora a vive perfeitamente. Isso deve fazer sentido na nossa caminhada cristã, e eu peço que tu nos ajudes. Porque agora é só unido a Cristo que nós conseguiremos viver da forma que te agrada. É só unidos a Cristo que nós seremos aquilo que o Senhor espera de nós. Dá que nós não tentemos fazer isso por nossas próprias forças. Ensina-nos a nos alimentar de Cristo mais e mais, para que nós andemos da maneira como o Senhor pede, calcados nele, solidificados nele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.